E aí, pessoal? Tudo certo? Hoje a gente tem uma missão, viu? Nós vamos desvendar um dos maiores mistérios da nossa língua. Basicamente, a gente vai se transformar em verdadeiros detetives de palavras para descobrir todos os segredos por trás de como elas nascem e como se transformam. Então, já podem pegar as lupas porque a nossa investigação está prestes a começar. Já pararam pra pensar nisso? Sério, as palavras que a gente usa todo dia, elas não apareceram do nada, né? Elas têm uma origem, uma história. Algumas são super antigas, outras acabaram de nascer. E é exatamente essa questão que a gente vai investigar a fundo hoje. Para começar, olhem só a nossa primeira grande pista. A palavra português. Soa familiar, mas, ao mesmo tempo, tem algo diferente. O que será que ela significa? E mais importante, como ela foi criada? Vamos guardar essa pista porque ela vai ser fundamental mais para frente. E olha só, a mente brilhante por trás da nossa pista é Lélia Gonzalez, uma das intelectuais mais importantes do Brasil. Foi ela quem criou essa palavra para expressar ideias sobre a nossa cultura que até então não tinham nome. Isso já nos dá uma dica valiosa. Palavras novas surgem para nomear novas ideias e para refletir como o mundo muda. Então, vamos lá, para a primeira parte da nossa investigação. A língua portuguesa, ela é como um cenário vivo, sabe? Tá sempre mudando, crescendo, se adaptando. Entender como novas palavras surgem é como se a gente estivesse decifrando as pistas de um quebra-cabeça fascinante. Todo bom detetive precisa do quê? Das ferramentas certas, claro. No nosso caso, as ferramentas principais para desvendar a formação de palavras são a composição e a derivação. Se a gente dominar essas duas, olha, já dá para resolver a maioria dos casos. Nossa primeira ferramenta é a composição. A ideia aqui é bem simples. Junta duas ou mais palavras que já existem para criar uma novinha em folha. Na justaposição, como em passatempo, as palavras se juntam lado a lado sem perder nenhum som. Já na aglutinação, a coisa fica mais misturada. Pensa em pernalta, que vem de perna mais alta. Percebe que alguns sons se perdem no meio do caminho? É isso. Agora, vamos para a derivação. Aqui, a gente não junta palavras inteiras, a gente adiciona pedacinhos, que chamamos de afixos, a uma palavra que já existe. Se esse pedacinho vem no início, como o ré em releitura, a gente chama de derivação prefixal. Se vem no final, como o osa em enganosa, é sufixal. E tem um caso bem especial, a parasintética. Ela precisa de um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo para funcionar, como em envelhecer. A palavra simplesmente não existe sem os dois juntos, sabe? Mas a criação de palavras não para por aí, não. A nossa língua é super criativa, tem vários outros truques na manga. Vamos investigar agora umas pistas mais escondidas que mostram outros processos bem comuns no nosso dia a dia. Esse processo aqui acontece o tempo todo, praticamente por economia de saliva. Em vez de falar fotografia, a gente fala foto. Em vez de motocicleta, moto. O nome disso é redução. É a língua se tornando mais prática, mais rápida. Essa aqui é uma das mais divertidas. Onomatopeia é basicamente quando a palavra tenta imitar um som da vida real. O tic-tac do relógio, o fonfon da buzina, o som vira a palavra. É pura criatividade da língua em ação. Aqui a gente vê outro processo muito, mas muito comum. Nenhuma língua vive isolada, né? A gente está sempre pegando palavras emprestadas de outros idiomas. Quem hoje em dia não fala shopping, pizza ou Black Friday? O nome disso é estrangeirismo. E aqui, minha gente, a gente volta para a nossa pista inicial. Português é um neologismo. E o que é isso? É uma palavra novinha em folha, criada para dar nome a um conceito que antes não tinha um termo específico. A Lélia Gonzalez sentiu essa necessidade de criar português para falar sobre a enorme influência da cultura e das línguas africanas no nosso português. Mistério resolvido. E caso encerrado. Juntamos todas as pistas e desvendamos os principais processos de formação de palavras. Agora, vamos só revisar o nosso relatório final para garantir que todos os detalhes estão certinhos. Então, recapitulando rapidinho. Composição junta palavras inteiras. Derivação adiciona pedacinhos. Redução dá uma encurtada. Onomatopeia imita os sons. Estrangeirismo pega emprestado de outras línguas. E o neologismo inventa do zero. É isso. Agora que todo mundo já tem as ferramentas, chegou a hora de testar essas habilidades de detetive. Se preparem, que vem aí um quiz rapidinho. Primeira pergunta na tela. A palavra passatempo vem de qual processo de formação? Tempo na tela. Isso aí, composição por justaposição. A gente junta passa mais tempo sem perder nadinha. Mandaram bem.
Próxima. E a palavra enganosa, como será que ela foi formada? Vamos lá. Derivação sufixal. Isso mesmo. A gente pega a palavra engano e adiciona o sufixo osa. Perfeito. E a última pergunta do nosso quiz. Tic-tac. Esse é um exemplo clássico do quê, hein? Onomatopeia, é claro. A palavra está literalmente imitando o som do relógio. Resposta afiadíssima. E para fechar, um desafio final para os melhores detetives da turma. Que tal a gente pensar numa gíria que está na boca do povo? Tipo, flopar, chipar ou dar um rolê. Qual processo de formação vocês acham que deu origem a ela? Quero ver as teorias, hein? Deixem aí nos comentários. E essa foi a nossa investigação sobre os mistérios da formação de palavras. Se essa análise foi útil, não se esqueçam de seguir o canal, ativar as notificações para não perder os próximos casos e, claro, deixar aquele like. Até a próxima, detetives!